Então, olá alunos, boa tarde. Vamos continuar aí com o nosso ciclo de aulas e o assunto que nós vamos tratar nessa aula de hoje será a doença de Chagas, tá? Assunto que faz parte da nossa disciplina doenças infecciosas e parasitárias, certo? Então, vamos lá. Bom, descrevendo o que é doença de Chagas, ela é uma doença infecciosa, certo? Que causa uma certa infecção no organismo infectado, certo? E possui duas fases bem distintas, né? Existe a fase aguda e a fase crônica da doença, tá? Essa doença ela é causada por um protozoário também, né? É uma doença parasitária, certo? E esse protozoário ele é um flagelado, né? Um protozoário flagelado chamado de Trypanosoma cruzi, tá? Ou T. cruzi. E é uma doença que também é de transmissão vetorial, certo? O vetor ele é conhecido popularmente como barbeiro, certo? Ele é um triatomídeo, tá? Que nós vamos ver a descrição bem detalhada desse vetor nos nossos próximos slides, tá? Bom, nós temos aí uma imagem, certo, do protozoário flagelado, tá? Esse daí é o Trypanosoma cruzi, certo? E temos também a imagem do vetor. Esse vetor, ele é um triatomídeo, como eu já falei para vocês, e ele é conhecido popularmente como barbeiro, tá? Então nós temos as imagens aí, tanto do protozoário, ou seja, o micro-organismo patogênico, e nós temos a imagem também do vetor, certo? O inseto que leva este micro-organismo patogênico, certo? Então vamos lá. O agente etiológico, ou seja, o protozoário, ele é do gênero Trypanosoma, certo? Ele é um trypanosomídeo. Existem várias espécies, tá? Onde as principais são essas duas que estão descritas aí: o T. cruzi, o Trypanosoma cruzi, e o Trypanosoma rangeli, tá? Essas outras classificações fazem parte da classificação taxonômica do agente etiológico, ou seja, o micro-organismo patogênico, tá? Nós temos mais imagens aí, tá? Nessa primeira imagem que apareceu aí no slide de vocês é o protozoário, certo? O T. cruzi, certo? E nós temos embaixo aí o T. rangeli. Os dois têm potencial de causar a patologia doença de Chagas, tá? Bom, agora falando sobre vetores, né? Como vocês sabem, os vetores são aqueles que transmitem a doença para o humano, certo? Nós temos algumas espécies, né, de triatomídeos, tá? Como por exemplo o Triatoma infestans, né, que é um dos principais transmissores da doença de Chagas. Tem o brasiliensis, né, o Triatoma sordida, rondinos. Então nós temos todas essas espécies, né? E mais uma vez nós temos aí a imagem deste inseto transmissor, né, vetor da doença de Chagas, tá? Bom, esse vetor ele possui alguns hábitos que são bem particulares da sua espécie, tá? Eles vivem associados
abrigos de animais silvestres, né? Como por exemplo, copa de árvores, buracos, ocos de árvores, buracos no chão também, né? Por quê? Porque nesses locais geralmente ficam abrigados alguns mamíferos, muitas vezes aves, né? E esse inseto, ele é um inseto que realiza a hematofagia, tá? Ou seja, ele alimenta-se desculpem, ele alimenta-se de sangue, certo? Como vocês podem ver, eles podem abrigar-se os vetores. Na copa das árvores, nós temos aqui um pé de buriti, tá? Uma toca de tatu, certo? Essa na figura, na terceira figura, na que tem a letra B, nós temos aí um oco de árvore, né? Muito provavelmente abrigo de roedor, por estar bem próximo ao solo, né? E eles podem também invadir ou colonizar habitações humanas, né? Nessa última imagem, nós temos aí a imagem de uma residência, tem até uma senhora de blusa azul, né? Isso aqui é uma casa de pau a pique, né? Paredes de barro. Nesse tipo de habitação, o triatomídeo ele pode esconder-se nas frestas, né, existentes entre a madeira e o barro, tá? Os potenciais reservatórios. Gente, diversos animais podem adoecer por doença de Chagas. Roedores, né, como por exemplo ratos e capivara, né, mamíferos como a preguiça, nessa terceira imagem. Nós temos o pati também, que é um mamífero insetívoro, certo? Nós temos o tatu, né, que é um animal onívoro que alimenta-se de raízes, insetos, né? Aqui é uma paca, tá? Que também é um roedor, né? E todos esses animais eles podem sim adoecer por doença de Chagas e são potenciais reservatórios da doença, tá? Então, falando sobre ciclo biológico, né? O que é o ciclo biológico? É mais ou menos aquilo que vocês já viram nas outras patologias que nós já trabalhamos, né? É como o micro-organismo patogênico ele vai desenvolver-se, né, no organismo do hospedeiro, certo? Porque tudo acontece, quando digo tudo, é o início do ciclo biológico, acontece quando esse micro-organismo invade, né, o organismo do hospedeiro, tá? Para ser mais exato, aqui na doença de Chagas, tudo se inicia quando o Trypanosoma cruzi invade o organismo humano, como por exemplo, tá? O inseto, ele pica a pessoa, tá? Essa picada, ela pode ser braço, pescoço, um tórax, pode ser em qualquer local do corpo que esteja desprotegido, né? Então, no momento da picada, o que o inseto vai fazer? Ele vai realizar a hematofagia, ou seja, ele vai sugar o sangue. Por quê? Porque ele alimenta-se de sangue, certo? Mas só que, neste momento, acaba acontecendo o seguinte: ele faz cocô em cima da pessoa, ele defeca, ele elimina suas fezes nesse momento, né? Então, o protozoário, ou seja, o micro-organismo patogênico, ele está nas fezes do barbeiro, certo? Então,
o inseto, né, o triatomídeo, ele pica. No momento da picada, vai abrir uma solução de continuidade, né? A pele foi perfurada, certo? Então, perfurou para fazer a sucção e fez cocô bem próximo, né? Ele eliminou ali as suas fezes. Mas só que, quando ele sai, segundos depois, no local da picada, a pessoa sente muita coceira, então ela vai coçar aquele local e acaba levando as fezes para aquela solução de continuidade, né? Aquele local em que a pele não está íntegra, né? Aí o micro-organismo vai e invade, né, o organismo do hospedeiro, né? Eu vou partir para essa próxima imagem, que ela é um pouco mais... dá para a gente explicar um pouco melhor, né? No momento da picada, né, ele defeca ao mesmo tempo. Os protozoários, eles vão e alcançam a corrente sanguínea, certo? E a primeira morfologia deste protozoário, ao entrar na nossa corrente sanguínea, é a forma tripomastigota, ou seja, é a forma em que ele possui flagelo, beleza? Então, essa forma tripomastigota é a que penetra na nossa corrente sanguínea, beleza? Mas só que as células alvo deste parasita não são células da nossa corrente sanguínea, tá? Ele prefere células musculares, né? Pode ser do tecido muscular esquelético, pode ser células do tecido cardíaco, do coração, tá? Então, ele vai invadir um conjunto de células a qual ele possui tropismo, certo? Então, vamos lá. Essa forma tripomastigota é que vai invadir essa célula. Vamos supor que ele invade células do miocárdio, do coração, certo? Então, esse parasita, ao invadir essa célula, ele vai transformar-se em uma outra forma, ou seja, esse protozoário vai obter uma nova morfologia, que é a forma amastigota. Tá? Na forma amastigota, a forma amastigota é bem parecida com a da leishmaniose tegumenta americana, aula que vocês viram anteriormente, certo? A forma mastigota, como vocês sabem, é uma forma sem flagelo, beleza? Então, a forma amastigota, ela vai multiplicar-se no interior dessa célula parasitada, né? E o que vai acontecer? Ele vai se duplicando, aumentando lá a sua prole, a sua descendência, né? Ele vai se reproduzindo, vai chegar um momento que são tantos protozoários dentro dessa célula que ela vai o quê? Ela vai romper-se, ela vai ser destruída. Então, eles rompem e logo em seguida eles passam a parasitar outras células, certo? Mas nesse processo, né, essa forma mastigota, ela transforma-se novamente em tripomastigota, né, e retornam para o sangue, aonde vão migrar para outras células de outros órgãos, beleza? Então, essa forma tripomastigota no sangue, ela pode ser absorvida por um outro inseto, né? Desculpem, barbeiro, tá? E esse barbeiro, ele pode contaminar-se, certo? Contaminar-se
E aí, esse inseto, ao picar uma outra pessoa, ele acaba levando a doença para um outro ser. Ele acaba sendo o vetor novamente dessa doença para um outro animal, para uma outra pessoa, por exemplo. Isso acontece como? A forma tripomastigota, né, no sangue é absorvido pelo barbeiro e essa vai se transformar em epimastigota. Né? A forma epimastigota é uma forma já com um pequeno flagelo, não tão grande como vocês podem ver aqui nas imagens 7 e 8, não tão grande quanto a forma tripomastigota, certo? Olha só no cursor, nós temos a forma tripomastigota aqui na imagem 5, na imagem 7 nós temos uma forma epimastigota, já com um flagelo um pouco menor, né? E ela acaba transformando-se novamente em forma tripomastigota no interior do vetor. Isso é uma transformação que ocorre no sistema digestório do inseto vetor, beleza? Então vamos lá. Nós temos aí o ciclo de vida do triatomínio. Ele, né, esse barbeiro, ele possui essa morfologia, gente. Ele parece com um percevejo, certo? Ele, adulto, ele tem em torno de 3 centímetros, certo? A fêmea e o macho são muitíssimo parecidos. Não dá para, com o olho nu, observarmos, né, o dimorfismo sexual, né? E esse inseto, né, ele possui uma transformação em que ele nasce através de ovos, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Ele possui essa transformação aonde as ninfas aumentam de tamanho. Essa muda de uma ninfa para outra nós chamamos de ecdise. Tá? Gravem esse nome, ecdise. Ele vai sofrendo diversas, para ser exato, 5 ecdises, até chegar na fase adulta, aonde ele vai obter essa forma, certo? E esse tamanho de 3 centímetros. Tá? Olha, esse aqui é o agente etiológico, certo? O protozoário, tá? O Trypanosoma cruzi, certo? Os protozoários, como vocês sabem, eles já são um organismo unicelular, certo? Igualmente as bactérias. Mas só que a grande diferença é que, diferente das bactérias, os protozoários, eles já possuem as suas organelas todas separadinhas por membranas. Olhem só, ele já possui núcleo, possui mitocôndrias, né, que produz aqui a sua energia, cinetoplasto, o complexo de Golgi, né, o vacúolo contrátil, né, todos divididos aqui por organelas, né. E o Trypanosoma cruzi, ele possui essas 3 morfologias, né. No organismo humano nós vamos encontrar, olha o cursor do mouse, essa forma aqui, a tripomastigota, tá? Essa forma tripomastigota, ela é encontrada na corrente sanguínea, certo? A forma amastigota, ou seja, a forma sem flagelo, ela já vai ser encontrada no tecido, como por exemplo no tecido cardíaco, né? Mas pode estar no intestino e em outros órgãos. A forma epimastigota, cadê o cursor do mouse? Está aqui. A forma epimastigota é essa com um flagelo um pouco menor, tá? E essa forma só é encontrada no interior do vetor, certo? Bom,
Essa doença, a doença de Chagas, ela é uma doença vetorial, né? O período de incubação, né, gira em torno de 4 a 5 dias, né? O sinal de Romana é esse inchaço na região periorbital. Ou seja, como vocês podem ver, o olho dessa pessoa está inchado, né? Então isso aqui é bem característico, turma, da doença de Chagas, esse sinal de Romana, né? Existe também o chagoma de inoculação, geralmente no local onde a pessoa foi, onde aconteceu o repasto sanguíneo, cria-se esse chagoma, né? Uma feridinha no local, certo? Mas só que a transmissão da doença de Chagas, ela pode ser também oral, né? Na transmissão oral, acontece o seguinte: lá no suco da fruta, né, que pode ser cana-de-açúcar, que pode ser abacaba, que pode ser o açaí também, o que acontece? No momento que esse fruto é triturado, quando ele não é bem selecionado, quando ele não é bem limpo ou higienizado, a pessoa pode moer junto com o fruto o inseto. Aí o que acontece? O suco ele pode se contaminar com as fezes do barbeiro e, consequentemente, com o protozoário causador da doença. E se a pessoa tomar aquele suco contaminado, tchau, ela vai adoecer por doença de Chagas, beleza? Vamos lá. A doença de Chagas, ela pode ser transfusional também, né? Ou seja, através de transfusão sanguínea. O período de incubação já é um pouco mais longo, de 30 a 40 dias, né? A transmissão, ela pode ser vertical ou congênita, pessoas, tá? É aquela transmissão durante a gravidez, a mãezinha que é portadora da doença, tá? E a transmissão, ela pode ser acidental também, através do acidente com pérfuro cortantes, né? Material biológico, né? Material contaminado, beleza? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, existe tanto a fase aguda como a fase crônica da doença, certo? Na fase aguda, os sintomas são febre prolongada, dores no corpo, fraqueza, náuseas, vômitos, né? Dor abdominal, diarreia, perca de peso, edema no local, né? Pode ser um edema generalizado também, miocardite, inflamação no tecido cardíaco agudo, né? E essa fase, ela varia de 30 a 120 dias no máximo, né? Mas o grande problema é que muitas vezes esses sinais e sintomas da fase aguda da doença, eles desaparecem, tá? E a pessoa pode passar anos e anos com a doença de Chagas sem desenvolver a sintomatologia da doença, uma vez que os sinais e sintomas da fase aguda já desapareceram. O grande problema é que com o passar dos anos pode instalar-se a fase crônica da doença, né? Inicia-se após, lógico, a fase aguda, e a pessoa fica sem sintomas, né, por vários anos ou por toda a vida, muitas vezes, né? Porém, algumas pessoas podem evoluir para doença grave no coração, órgão digestivo, principalmente intestino e esôfago, né? Então vocês podem ver um coração com miocardite aguda, né? O que aconteceu aqui? O protozoário, ele invadiu, né, esse tecido cardíaco, né, e com o passar dos anos foi gerando-se aqui uma inflamação nesse tecido, né, o que levou a essa doença crônica. Nesse caso, gente, não tem jeito, só transplante de órgão, tá? O diagnóstico, né, o diagnóstico diferencial, ele baseia-se, né, tanto através do diagnóstico clínico
quanto diagnóstico laboratorial, né? Na fase aguda, essa doença ela tem na fase inicial, os sinais e sintomas dessa doença são bem parecidos com a malária, leishmaniose visceral, rotavírus, toxoplasmose, febre tifoide, todas essas outras que vocês estão vendo aí, né? Na fase crônica, ela pode ser muito parecida com cardiopatias, né? Problemas no coração, né? Então, a forma de chegarmos a um diagnóstico bem fidedigno é através do exame laboratorial, tá? Porque, veja só, para fecharmos esse diagnóstico, tem que existir, né, essa tríade investigativa, né, com o diagnóstico clínico, né, onde o profissional vai avaliar a sintomatologia do paciente, ou seja, os sinais e sintomas. Ele vai avaliar os critérios epidemiológicos, ou seja, para onde a pessoa estava, o que ela fez, se ela estava em mata ou não, se ela consome muito açaí, bacaba, se onde ela compra esse alimento é um local limpo, onde as pessoas manuseiam com cuidado o alimento, e ele vai, lógico, que levar em consideração o resultado dos exames, tá? Os critérios de diagnóstico nas diferentes fases da doença é o seguinte, né? Na fase aguda, os critérios parasitológicos são definidos pela presença de parasito circulante no sangue periférico, demonstráveis no exame direto, ou seja, existe um exame que é o parasitológico direto, onde nós vamos coletar o material em uma lâmina e vamos ver lá no microscópio, certo? No critério sorológico, você vai pegar o sangue do paciente e vai fazer a titulação de anticorpos, ou seja, vai ver se existe ou não anticorpos específicos para esse micro-organismo, né? E na fase crônica também existem esses critérios, tá bom? Bom, o diagnóstico, certo? Existe tanto o parasitológico na fase aguda, que é amplamente utilizado, que ele pode ser a fresco, gota espessa, creme leucocitário e Strout, né? Na nossa aula prática nós vamos poder ver algumas dessas técnicas, e na fase crônica também nós temos, além do exame parasitológico, nós temos o sorológico, que faz a titulação dos anticorpos, e o PCR, que é molecular, ou seja, ele vai analisar no sangue se existe a presença do protozoário através da análise de DNA do micro-organismo, tá? Mas esse sorológico e PCR, eles são realizados geralmente em grandes centros, né? Métodos parasitológicos, né? Explicando de forma rápida, né? É coletado sangue através da pulsão digital, né? Furadinha no dedo, né? E é colocado em uma seringa ou em um tubo contendo EDTA. EDTA é uma solução anticoagulante, né? A gente vai colocar em uma lâmina que vai ser coberta com lamínula, tá? E vai ser colocado lá no microscópio, onde nós vamos tentar identificar a presença do protozoário, tá? Aí a punção digital, tá? A gente vai aprender tudo isso na nossa aula prática. Como fazer a coleta, a punção, como fazer a coleta do material na lâmina, como confeccionar essa lâmina com a lamínula, e vamos observar também no microscópio, tá bom? Me cobrem isso na nossa aula prática. E eu vou organizar uma aula prática com tudo isso quando acabar toda essa pandemia, se Deus quiser. A gota espessa é o método mais simples e eficaz. É coletado a lâmina, né, e é
avaliada, ou melhor, essa lâmina é analisada ou examinada no microscópio com uma coloração específica. E esse método de coloração é o método Walker, que nós vamos aprender também na nossa aula. Tá? Aí a gota espessa, tá? Como se faz? A gente vai precisar de lâmina, lanceta para fazer a punção digital, né? Confecciona-se a lâmina fazendo 2 quadradinhos na lâmina e logo em seguida nós vamos corar essa lâmina através do método Walker. E para cada lâmina coletada, nós precisamos preencher a ficha de notificação, certo? E essa ficha de notificação, ela vai abastecer um programa que é o Sinan. Né? Esse Sinan é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória. Né? Existe uma ficha de notificação específica, onde você vai colocar todos os dados de notificação, os dados de residência do paciente, da onde ele é, para onde ele foi, os dados laboratoriais e etc. Tá bom? Então, turma, é isso, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, certo? Beijo, tchau, tchau.